gente lê lá em Deuteronômio capítulo 18. A adoração a falsos deuses havia levado Israel ao declínio espiritual e, por fim, ao seu colapso como nação. O povo não havia obedecido ao que os profetas haviam ordenado, de modo que os judeus foram exilados na Babilônia. Lá, eles aprenderam a levar a palavra profética muito a sério, pois essa era a sua única esperança. A igreja hoje, gente bonita e fofa de Deus, ela precisa dar ouvidos à palavra de profecia, pois essa é a luz da certeza de um mundo de trevas e de um mundo de incertezas. E eu quero observar, irmãos, com vocês hoje, ao longo dessa exposição, vou colocar assim, 3 estágios da experiência de Daniel com a mensagem profética sobre seu povo e sobre a cidade de Jerusalém. Porém, contudo, é só a introdução que eu vou dar hoje. Então, só vamos falar apenas do primeiro estágio dessa experiência de Daniel. O primeiro estágio que eu quero compartilhar com vocês é o estágio do discernimento. É o estágio do descobrir o plano de Deus. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Vamos ler os versos 1 e 2. Daniel, capítulo 9. Vamos ler dos versos de número 1 ao verso de número 2, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, atente-se ao que ele vai falar agora, pelos livros, que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, olha a conexão que Daniel está fazendo, irmãos, com o profeta Jeremias. A desolação de Jerusalém iria durar o quê? 70 anos. Ou seja, irmãos, o primeiro ano do reinado do rei Dário foi 539 a.C., ou seja, ano da queda da Babilônia nas mãos dos medos e dos persas. Essa grande vitória, ela não foi surpresa alguma para Daniel, porque Deus já havia lhe dito que o império dos medos e persas conquistaria a Babilônia. No sonho significativo do rei Nabucodonosor, com a grande estátua, que o André falou aqui e eu comentei aqui, a cabeça de ouro, ela seria substituída pelos braços e peitos de prata, foi o que o André falou no capítulo 2. E visões posteriores revelaram que o urso conquistaria o leão, foi o que eu falei no capítulo 7. Contudo, porém, bem antes do tempo de Daniel, tanto Isaías quanto Jeremias já haviam predito a queda da Babilônia, de modo que não é de se admirar que Daniel tivesse começado a estudar novamente os escritos do profeta Jeremias. Uma das coisas maravilhosas sobre a palavra inspirada de Deus, irmãos, é sua constante novidade. Nós não precisamos atualizar a palavra, porque ela é constantemente uma novidade. Não importa quantas vezes nós a lemos, sempre há algo novo para aprendermos, ou algo conhecido para vermos sob outra perspectiva. Quem falou sobre isso como se a Bíblia fosse igual um jornal, sempre com uma nova manchete? Alguém lembra de quem foi essa frase? Billy Graham, né? Se naquele tempo os escritos do profeta Jeremias estivessem organizados da mesma forma que a nossa Bíblia moderna, Daniel ele teria lido Jeremias capítulo 24 e recebido a garantia de que o Senhor cuidaria do seu povo.
qualquer que fosse o governante no trono. Vamos ficar apenas nas minhas palavras. Vamos conferir? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 24. Jeremias capítulo 24. E eu sugiro a vocês que deixem o livro de Jeremias aberto, porque a gente vai ler bastante coisa nesse livro hoje. Jeremias capítulo 24. Todos abriram, amém? Alguém ainda não abriu? Todos abriram aí? Vamos lá? Diz assim, Jeremias 24. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Eles os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que moram na terra do Egito. Farei dele um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Através de Jeremias, capítulo 25, dos versos de 1 a 14, irmãos, Daniel também ficaria sabendo qual havia sido o motivo do exílio e quanto tempo duraria, ou seja, 70 anos. Vamos ler? Folheia mais uma folha aí. Jeremias 25, vamos ler dos versos 1 a 14. Eu quero te dar as informações e mostrar que de fato estava tudo aqui, tá? A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos,
para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram todas aquelas, sobre toda aquela terra, farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. E isso vai ser corroborado ainda, irmãos, em Jeremias 29. Vamos ler? Jeremias capítulo 29, vamos ler dos versos 10 ao 14. Jeremias capítulo 29, dos versos 10 ao 14, diz assim: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que